Hoje no Você, a gente vai conversar sobre a cirurgia oncoplástica. Já ouviu falar sobre essa técnica? É uma técnica que ao mesmo tempo trata o câncer e reconstrói a mama, vamos dizer assim. Ela prioriza a qualidade de vida e principalmente a autoestima da mulher. Para entender melhor sobre essa tecnologia, está comigo nesta sexta-feira o mastologista, cirurgião oncológico, Dr. Marcelo Holanda. É um prazer recebê-lo, viu, Marcelo? E para um assunto tão importante. Muito obrigada. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. Muito bem, vamos falar sobre o que é essa cirurgia. Ela é diferente das outras cirurgias que a gente tem quando se trata de câncer de mama, Marcelo? Mônica, o tratamento cirúrgico do câncer de mama, ele modificou muito ao longo dos anos. Até o final da década de 80, o conceito de cirurgia para o câncer de mama era uma cirurgia mutiladora, uma cirurgia onde todas as pacientes eram submetidas a mastectomia e a linfadenectomia, que é o esvaziamento axilar radical. Então, essas pacientes ficavam com uma deformidade muito grande, né, com ausência da mama, muitas delas iam ter linfedema, que é o inchaço do membro superior. E a medicina é uma ciência de verdades transitórias, né? Ao longo já no final da década de 80, desde 1988, né, que os estudos produzidos no Instituto Europeu em Milão, que é um grande centro da mastologia mundial, já mostraram que a quadrantectomia, que é a retirada de parte da mama, do tumor com margens de segurança, mais a realização de radioterapia, ele oferecia a mesma segurança oncológica do que as mastectomias radicais do passado. Mas essas quadrantectomias que eram praticadas nesse momento não envolvia a remodelação do tecido mamário, não envolvia técnicas de cirurgia plástica aplicada à cirurgia mamária oncológica. Então embora essa mama fosse preservada, você tinha resultados insatisfatórios, onde essas pacientes tinham uma perda de volume muito grande dessa mama, aonde após a radioterapia essa paciente tinha uma importante retração desse tecido mamário com desvio da areola e tinha um resultado estético extremamente insatisfatório, que não acrescentava muito na autoimagem da paciente, na sua sensação de não mutilação. Então, desde a década de 90 já começaram grupos de mastologistas, né, e nesse momento também de cirurgiões plásticos, a fazer o que a gente chama de cirurgia oncoplástica, que são conjuntos, ela não é uma cirurgia só, são conjuntos de técnicas de cirurgia plástica, na qual você precisa de dominar várias delas. Por quê? Porque o câncer ele vai aparecer em diferentes locais da mama. Então, você vai ter que ter diferentes recursos, né, para remodelar, para tratar. O objetivo principal é o tratamento oncológico, é você tirar o tumor com margens de segurança, mas esse remodelamento do tecido mamário nos permite cobrir aquele defeito através de técnicas diversas e também hoje oferecer para essa paciente a simetrização da mama contralateral. Eu fiz uma cirurgia na mama que está doente, fiz uma reconstrução mamária naquela mama que está doente e vou fazer a cirurgia oncoplástica, que é simetrizar também, utilizando técnicas de mamoplastia, a mama contralateral, tendo a oportunidade de devolver essa paciente que está passando por um momento difícil da sua vida, né, com tantas incertezas, o medo da doença, o medo da morte. O medo da mutilação é algo que é muito frequente, um questionamento muito frequente nos nossos consultórios, e você poder devolver para ela essa autoestima, essa simetria da sua mama, a sua silhueta corporal. De simetria, daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês, o Dr. Marcelo mandou algumas imagens aqui, fique tranquilo, a gente vai te explicar como que é, mas essa simetria seria as duas mamas mais ou menos do mesmo jeito, doutor Marcelo, para o pessoal entender? As duas mamas semelhantes, porque muitas vezes vai depender de cada caso, né? Entendi. Porque tem pacientes que vão ter um tumor que tem um comprometimento da pele, né? Essa pele tem que ser retirada. Tem paciente que não tem, que você pode fazer para essa paciente como se fosse uma mamoplastia, retirando a área do tumor, né? Ela vai ficar com as duas mamas simétricas, com a mesma técnica cirúrgica, com a mesma cicatriz de um lado e a cicatriz do outro lado. Mas tem casos onde, por exemplo, eu tenho que retirar grande parte da pele dessa mama. Essa paciente vai ter uma perda da areola. Né? Nesses casos da mastectomia, a gente faz a reconstrução por diversas técnicas também. Ela pode ser reconstruída no mesmo momento, com a prótese. Se falta pele, se eu tenho que retirar uma área grande de pele, eu posso colocar nesse local uma prótese expansora, que é uma prótese que vem vazia, e ela vem com a válvula acoplada, que essa válvula
Ela pode ser tanto integrada na prótese ou colocada debaixo da pele, numa região fora da mama, onde nós vamos injetando periodicamente uma quantidade de soro fisiológico, levando ao crescimento e à acomodação dessa pele, até que eu tenha um envelope de pele dessa mama suficiente para que eu possa fazer a troca desse expansor por uma prótese definitiva. Então, essas são técnicas da mastectomia. Eu posso também, quando eu tenho uma pele muito ruim, uma pele muito prejudicada pela radioterapia, eu posso fazer a reconstrução dessa mama fazendo a rotação de retalhos, que vão vir o músculo junto com a ilha de pele, de gordura, que vão nos permitir dar um volume nessa mama. E deixar a pele mais lisinha, seria isso? Você vai ter uma pele de uma área doadora, né? Essa pele vai vir de um fuso de pele ou da região do dorso, quando a gente traz o músculo grande dorsal. Lembrando que ela não é um enxerto, ela é uma rotação. Você retira esse músculo, descola esse músculo, mas ele fica... É isso aqui que a gente está vendo? Esse é o músculo grande dorsal. Né? Você explica direitinho pra gente. Isso aqui nós temos naquela primeira imagem, né? Que é a marcação, o músculo grande dorsal é aquilo que está debaixo daquele fuso. Sei. Então, esse músculo ele está preso lá em cima na região do úmero. Se puxasse, assim. E a vascularização dele vem da região axilar. Então, nós fazemos todo o descolamento desse músculo, toda a parte que está na primeira figura ali, ela é descolada, e a pele que vai sair é só onde eu tenho esse fuso. Esse corte aqui. Esse aqui Entendi. é a ilha que saiu de pele. Entendi. Né? Então aqui uma projeção dela, onde ela vai vir junto com o músculo, mas aquele pedaço de pele que estava grudado na região do dorso, ela vai ser rotacionada por debaixo da face lateral do tórax, de forma que eu vou suprir o defeito causado pela falta de pele de uma cirurgia prévia. Então eu consigo, através dessa rotação, desse retalho muscular junto com essa ilha de pele, fornecer um volume e também uma ilha de pele que vai me permitir colocar uma prótese por baixo. A depender desse volume, nós podemos abrir mão de utilizar a prótese, fazer esse músculo grande dorsal lipoenxertado. Nós coletamos uma gordura de uma área doadora, seja do abdômen, seja do culote, seja da face interna das pernas, e injetamos essa gordura naquele retalho muscular, conferindo um volume que vai levar a simetrização de uma mama com a outra. Vou pedir para você ajeitar o seu blazer. Isso, perfeito, tá ótimo. Tá bom assim, né, meninos? Obrigada, viu? Essa é uma forma. Essa é uma das formas que a gente retalhos tem. musculares. Você também pode ter o retalho do abdômen, que é o TRAN, que é como se a mulher estivesse fazendo uma abdominoplastia, Entendi. só que aquela ilha de pele do abdômen ela fica grudada no músculo reto abdominal. Não é esse. Esse é a injeção de... Essa é a injeção de gordura, que é a lipoenxertiva. Você vai coletar Nossa, ela... tem vários procedimentos Você assim tem que podem ser inúmeras feitos. técnicas que vai ser individualizada de acordo com a necessidade daquela paciente e que são utilizadas na reconstrução mamária. Todas as mulheres com diagnóstico de câncer, com quimioterapia, radioterapia, podem fazer essa cirurgia, doutor Marcelo? A grande maioria, sim. A não ser que ela tenha uma contraindicação do ponto de vista clínico. Uma paciente que tem uma diabetes descompensada, uma paciente que tem um risco cardiológico grande, uma paciente que tem condições clínicas que nesse momento não permite fazer a reconstrução imediata. Na maioria dos casos, nós fazemos essa reconstrução já no primeiro momento da cirurgia. Existem casos onde a paciente tem uma doença muito avançada, né, que chama um carcinoma inflamatório, um carcinoma que tem um comprometimento grande da pele da mama, ou se essa paciente tem não é um carcinoma inflamatório, mas que tem um comprometimento da pele, no qual nós deixamos para fazer essa cirurgia num segundo momento. Eu vou ter que fazer uma retirada de uma extensão grande da pele da mama, então eu coloco um expansor para depois fazer a reconstrução no segundo momento. Vou pedir aos meus amigos do Switcher para voltarem essa última imagem, porque essa é aquela que você estava falando, que parece uma abdominoplastia. Essa é o TRAN. É, o TAN. O TRAN é o retalho transverso do abdômen. Então, o músculo reto abdômen, os músculos reto-abdominais, que são os músculos dos gominhos da barriga, Sei. é retirada, ressecada uma ilha de pele do abdômen, com a marcação. E puxa por dentro. Só que ele vai grudada, essa ilha fica ligada no músculo, em um desses dois músculos reto-abdominais. Nós descolamos o abdômen até em cima, descolamos todo o músculo reto-abdominal que vem grudado nessa ilha de pele. Por quê? Porque é ele que vai fornecer a nutrição e a vascularização. E essa ilha de pele, juntamente com o músculo, ele é passado por debaixo do abdômen e ele vai cobrir o volume da mama. Então, são as duas técnicas que nós utilizamos.
com a utilização dos retalhos musculares. Retalho dermo, né, que vem da pele, de um tecido subcutâneo, e músculo também. E aí, tem perguntas das nossas amigas chegando. Já já eu vou fazer para o Dr. Marcelo Holanda, tá? Você que está assistindo essa entrevista, sabendo mais sobre a cirurgia oncoplástica, pode participar, 99897.000, mande a sua mensagem, tá? E o pós-operatório, Dr. Marcelo? Assim, ela fez a cirurgia, como é que fica a vida depois? Eu pedi para você mexer mais um pouquinho no seu paletó. Isso, perfeito. Como é que fica depois, né? O pós-operatório, a vida da mulher? O pós-operatório vai depender da técnica que você vai fazer, né? Tem técnicas que tem um pós-operatório aonde essa paciente volta às suas atividades mais breve, como por exemplo as reconstruções somente com lipoenxertia, as reposições de volume com lipoenxertia, com próteses, as mamoplastias. Quando nós utilizamos as reconstruções com retalhos, né, ela tem um pós-operatório mais delicado, mas todas elas são cirurgias que a paciente, estando em boas condições clínicas, essa paciente já tem condição de alta no primeiro pós-operatório. Opera num dia, no segundo dia, estando tudo bem do ponto de vista clínico, essa paciente já tem condição de alta. Ele vai envolver os cuidados operatórios, cuidados com a ferida operatória. A gente sempre tem uma enfermeira estomato-terapeuta, especialista em curativos, que faz esse segmento com os nossos pacientes. Essa paciente vai para casa com drenos, que vão ser retirados depois que ela estiver drenando menos que 30 ml por dia. Vai usar um sutiã cirúrgico durante 60 dias. Então ela vai ter restrições parciais, né? De muito poucas limitações com relação à sua movimentação. Ela pode mexer os membros superiores com uma limitação de amplitude, mas não é um pós-operatório que vá fazer com que essa paciente fique acamada. Né? Agora, o fato e a vida depois, né? O fato de você oferecer a essa paciente uma reconstrução mamária, isso tem um impacto muito positivo durante o seu tratamento. Um impacto do ponto de vista psicológico, da sua autoestima. É um período extremamente difícil que essa paciente vai passar. Muitas vezes essa paciente vai ter que fazer quimioterapia, vem queda de cabelo, vem todos os efeitos colaterais. Se você puder oferecer a essa paciente a oportunidade dela ter a sua imagem corporal restituída, recomposta, a sua silhueta, isso é extremamente fundamental para a reabilitação dessa paciente. Depois de cicatrizada, para ela, a volta da sua socialização mais rápido, uma paciente que vai poder ela pode de toda forma, né? Mas assim, ela vai se sentir mais feliz, mais segura, mais feminina. A mama é um órgão que tem uma representatividade muito importante para a mulher, né? Não só estética, mas ela tem uma relação grande com a feminilidade, com a maternidade. Né? Então ela é um órgão extremamente importante. Isso vai fazer com que essa paciente tenha o seu restabelecimento social de uma forma mais breve, ela se integrando novamente mais breve à sociedade. Marcelo, eu fico imaginando que assim as mulheres que você, né, operou, o retorno delas, o feedback delas deve ser assim, eu diria, emocionante até, né? Quando se veem, quando se olham e percebem que podem seguir adiante. Mônica, a sensação de felicidade delas é muito grande e para nós, elas ficam muito felizes, mas para nós tem uma importância muito grande, é uma felicidade muito grande, uma realização profissional, né? Você poder oferecer, além de ser uma das peças no processo de cura dessa paciente, né? O médico cirurgião é uma das peças nesse processo. Nós temos outros médicos, oncologistas clínicos, radioterapeutas e toda a equipe multidisciplinar. Fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, toda a equipe multidisciplinar de profissionais da saúde que estão envolvidos nesse processo. Mas poder participar disso, ver a felicidade dela, e a maioria dessas pacientes, quando chegam ao nosso consultório, a imagem que elas têm do tratamento do câncer de mama é que elas sairão mutiladas. Né? O objetivo principal desse tratamento é do ponto de vista oncológico. Né? Mas poder fazer o objetivo principal, que é a oncologia, retirar o tumor e devolver para ela essa autoestima, sua autoimagem, a silhueta corporal, é muito gratificante. Esse é o Dr. Marcelo Holanda, ele é mastologista e também cirurgião, e ele está explicando para a gente sobre essa técnica, né,
que é a cirurgia oncoplástica. Nós temos algumas perguntas, eu vou fazer uma pausa com ele e volto para a gente continuar esta conversa, tá? Hoje a gente está conversando sobre a oncoplástica, essa cirurgia que trata o câncer e também devolve a autoestima para a mulher. E eu estou recebendo aqui esse profissional, né, que gentilmente veio conversar conosco, o doutor Marcelo Holanda, ele que é mastologista e também cirurgião. Agora eu volto com as perguntas das minhas amigas, tá, Marcelo? Deixa eu trazer a Lu Carolina, ela fez a retirada das 2 metades da mama. Ela ainda pode fazer a oncoplástica? Pode fazer a reconstrução mamária, né, ou cirurgia oncoplástica. Essa cirurgia ela pode ser feita tanto no momento do diagnóstico, do tratamento, né? É o melhor momento, é o que a gente mais pratica, mas a reconstrução tardia, ela também é totalmente viável de ser realizada. Pode falar, doutor. Precisa analisar para ver qual é a melhor técnica para reconstruí-la. Aí tem uma amiga nossa que teve câncer de mama, a cirurgia foi só, eu acredito que num dos quadrantes, né? Porém, hoje ela tem um peito grande e o outro pequeno, como ela definiu. Gostaria de saber se nessa situação eu consigo fazer a cirurgia. Consegue fazer a cirurgia, a gente consegue fazer essa cirurgia. Tem que avaliar essa paciente, né? Mas essa mama que foi provavelmente realizada uma quadrantectomia tradicional, sem remodelamento dos tecidos, né? É possível que ela tenha uma retração, então nós vamos repor esse volume, pode ser com grande dorsal, que é aquilo que nós mostramos, pode ser através de lipoenxertia, na qual nós vamos injetar uma gordura para repor esse volume, e a simetrização da outra mama é feita por uma técnica de mamoplastia redutora. Mais perguntas agora de Araxá. A Maria já fez mamografia várias vezes, tirou um carocinho do seu esquerdo, mas ela diz que sente umas fincadinhas, sabe? Assim, na mama, e dor. É normal, aproveitando que você é mastologista, né, Marcelo? Ajudando aí a Maria. Dor mamária, Mônica, é a causa que mais traz a paciente ao consultório da nossa especialidade, né? Porém, a grande maioria das causas de dor mamária são causas benignas. Não que o câncer de mama não possa cursar com dor. Tá. Mas, habitualmente, a paciente que vem ao nosso consultório com diagnóstico de câncer de mama não é a dor mamária o principal queixa que ela tem. Então, quais são as causas mais comuns de dor mamária? Dor mamária do período pré-menstrual, dor mamária causada por cistos, que é uma alteração 100% benigna da mama. Tá. Dor mamária depois dos 40 anos, 40, 50, já é extremamente comum de todos nós termos uma desidratação no disco intervertebral, um bico de papagaio. Olha. Então, grande parte das causas de dor mamária são de causas osteomusculares, causadas por um pissamento de uma raiz nervosa lá na coluna torácica, que vai passar, esses nervinhos passam entre uma costela e outra, dá uma alteração chamada de neurite intercostal, inflamação do nervinho intercostal. Como a mama está implantada em cima dessa localização, a paciente relata como dor mamária. Mas é bom sempre, né? Tem que sempre olhar, avaliar, né? Não pode deixar de dar importância à queixa, mas não é a principal causa, embora seja a causa que mais traga essa paciente ao nosso consultório, não é a causa comum que a paciente que está com diagnóstico vem ao nosso consultório. A Ivana fez tratamento contra o câncer, químio, com androtectomia, essa palavra é difícil de falar, com a retirada do linfonodo sentinela e radioterapia. A mama direita ficou menor que a esquerda. O que poderia ser feito? E essa cirurgia, todo esse processo, foi em 2013. Estamos em 2025. É possível ela fazer algo? É possível, não importa quanto tempo que ela já fez a cirurgia dela, né? Você tem que avaliar essa paciente para ver, como nós falamos que são um conjunto de técnicas, né? Nós temos vários recursos, porque não tem como você ter uma técnica só, porque o defeito está em partes diferentes da mama. Então, a depender, a individualizar aquela paciente, aonde que está a queixa dela, aonde que tem a falta de tecido dela, você vai utilizar diferentes técnicas, mas não importa o tempo que a paciente fez a cirurgia e o tratamento dela. Tem uma amiga nossa que teve diagnóstico dia 20 de dezembro, o tipo de CA é o triplo negativo. Começou a quimioterapia, está aguardando para fazer nos próximos dias o exame de fator genético que vai definir aí a cirurgia, ela contando para a gente a experiência dela, depois dê notícias para a gente, tá? E uma amiga que teve câncer de mama em 2001, Marcelo, eu queria muito trazer isso, ela não teve a coragem de fazer cirurgia. E ela está traumatizada com o diagnóstico, hoje está com depressão e síndrome do pânico. O que você poderia falar para essa amiga? Porque eu imagino, assim, quer dizer, tento. O acolhimento, né, o acompanhamento pela psico-oncologia é extremamente importante para essas pacientes, não só as que foram submetidas a cirurgias radicais, mas para todas as pacientes que
passam pelo tratamento do câncer. A questão da mutilação, né, da ausência das duas mamas, né, isso gera um impacto muito negativo na sua autoestima, na sua imagem corporal, no seu enfrentamento ao espelho, e que essa paciente, não importa o tempo que ela já fez a cirurgia dela, né, se ela está disposta a fazer, essa reconstrução tardia ela pode ser feita perfeitamente. Doutor Marcelo, uma grande pergunta assim, que a grande parte das minhas amigas sempre trazem essa dúvida. Esse tipo de cirurgia, né, a oncoplastia, ela é feita pelo Sistema Público de Saúde? Ela é oferecida? Existe na legislação, você tem legislação na qual a paciente do SUS ela tem direito à reconstrução mamária, porém no nosso país somente em torno de 25% a 30% das pacientes conseguem fazer a reconstrução mamária, por uma série de fatores. Primeiro, a falta de profissionais qualificados com essa formação em cirurgia oncoplástica disponível para fazer a reconstrução. Outro, por questões financeiras do serviço público, que o SUS paga numa prótese de mama, por exemplo, é menos do que o custo operacional. E grande parte dos hospitais vivem numa questão de um orçamento muito enxuto, muito restrito. E uma questão extremamente importante dessa baixa incidência das cirurgias oncoplásticas, da reconstrução mamária, é o fluxo de que você tem, né? O ideal é que você opere essa paciente o mais breve possível após o diagnóstico, após ela terminar a quimioterapia. Quando ela termina a quimioterapia, o ideal é que essa paciente opere aí entre 20 a 60 dias. E a gente sabe que grande parte da realidade do serviço público, essa paciente vai operar depois de 3, 4 meses, você tem uma fila grande. Se você vai fazer a cirurgia somente oncológica, seja mastectomia, seja um quadrante tradicional, você vai demorar aí 1 hora, 1h30 para fazer essa cirurgia. Se você vai fazer uma cirurgia oncoplástica com simetrização contralateral, são cirurgias que muitas vezes você vai demorar 4, 5 horas para fazer. Então você tem uma fila para andar. Tomara que a gente consiga mudar essa realidade, tomara, né? Eu preciso muito te agradecer, que conversa esclarecedora, que conversa boa, que conversa leve, apesar, né, de trazer o peso que o câncer de mama traz. Muito obrigada, viu, Marcelo? Eu que agradeço. Pela generosidade. Doutor Marcelo Holanda, ele que é mastologista e também cirurgião, e obrigada a você que participou. Deixa eu mandar um beijo também para Letícia, né? Leve meu abraço a ela, tá?